vamos exaltar o Senhor. Para renovar, para restaurar a minha alma. Pede para o Espírito Santo fazer coisas grandes na tua vida. Santo, meu Deus, pede para o Espírito Santo bem-vindo entre nós, guardar você. Bom dia, Espírito Santo, meu Deus, pede para o Espírito fique à Santo vontade entre nós, fazer a obra para renovar, que só Ele sabe restaurar a minha alma na tua vida. Vem, Espírito Santo, para renovar, vem sobre a tua igreja, para restaurar a minha alma, vem sobre o teu povo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Seja abençoada, seja abençoado. E flui a tua graça. Deixa fluir a graça, deixa fluir a graça. Em teus braços de amor. Deixa que a graça do Senhor venha fluir na tua casa, na tua vida. Em teus braços de amor. Vem, Espírito Santo, vou descansar. renova as forças deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, Santo, meu Deus, deste filho, deste casal. Bem-vindo entre nós. Doce Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, meu Deus, fique à vontade entre nós. Diga para Ele que Ele pode ficar à vontade na tua vida, para te renovar, para te restaurar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo, bem forte. Sobre a minha vida. Quem tem voz, louve junto esta canção. Bem forte, igreja. A tua graça. Bem forte. Vou me jogar em teus braços de amor. Em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor. Em ti vou descansar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Sobre a minha vida. Tem vozes masculina, feminina. Vamos louvar. E flui a tua graça. Oh, vou me jogar em teus braços de amor. Em ti vou descansar. Descanse no Senhor. Só Ele pode fazer a tua alma descansar. Em teus braços de amor. Em ti só Ele pode. Só Ele pode. Vou me jogar em teus braços de amor. Em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor. Em ti, Senhor. Em ti vou descansar. Quem pode aplaudir, faça isso. Seja para o Senhor. Seja para o Senhor. Quando Deus chama Moisés, teremos 10 minutos de palavra. Quando Deus chama Moisés, Deus primeiro capacita ele após a sua chamada. E quando Deus anuncia que ia libertar o povo, a nação de Israel de 432 anos de escravidão pura no Egito, Deus diz para Moisés: você vai libertar o meu povo, chegou a hora.
E Moisés quase que se excusou, dizendo que não tinha capacidade. Porque Moisés, na verdade, não estava entendendo que não era a sua capacidade humana que libertaria a nação, mas seria a capacidade de Deus na vida dele, a presença de Deus. Moisés, quando diz: eu vou então, Senhor, e o Senhor diz a ele: eu vou enviar um anjo com você. Moisés disse: não, se o Senhor enviar o anjo, eu não quero. Eu só vou se o Senhor mesmo for comigo. Eu quero a tua própria presença comigo. Senhor, eu não vou. Porque Moisés sabia que a presença de Deus sacramentaria a sua chamada e a sua vida por um caminho de vitória, por mais difícil que fosse o caminho. Qualquer pessoa nesta vida pode vencer em muitas áreas da vida, até um ponto. Mas chega um momento da vida que os talentos naturais dados por Deus para a gente viver e sobreviver não tem mais valor. Muitas qualidades. Primeiro, ele já tinha sido um general egípcio. Ele tinha sido treinado em toda a arte da guerra egípcia, que era o império da época. Ele sabia muito de sobreviver em desertos. Mas o deserto que estava à sua frente, somente com a presença de Deus ele conseguiria atravessar. Eu e você sabemos como sobreviver em muitas coisas na vida, pelos dons e talentos naturais que Deus dá a cada um para a sua própria sobrevivência. Mas tem momentos e tem desertos na tua vida e na minha vida, que se a presença de Deus não for conosco, nós não iremos atravessar. Quem está ouvindo diz amém. Chega um tempo que Deus vai além com Moisés e diz para ele criar uma arca, a arca da aliança. E Deus dá a Moisés o quê? E eu não vou definir aqui por uma questão de tempo, a medida exata que deveria ser, os elementos que deveria ter dentro desta arca. E Deus diz: esta arca vai simbolizar a minha presença no meio de Israel. Mas o que se destaca neste pedido é que Deus fala com Moisés, e eu já falei isso aqui na igreja, e diz que essa arca deveria ser de acácia, uma madeira, a acácia daquela região, cheia de nós, cheia de defeitos, e que deveria ser trabalhada, deveria ser aplainada, deveria ser lixada, deveria ser preparada, e depois disto receberia ouro puro por dentro e por fora. Teria que ter esta cobertura. E a madeira na Bíblia simboliza o homem, simboliza as pessoas. O ouro na Bíblia simboliza Deus, a presença do Altíssimo na nossa vida. Agora veja que a madeira não era qualquer uma, era uma madeira cheia de defeitos. Como eu e você, quando fomos trazidos, e aí começa um preparo na nossa vida, começa um tempo em que o Espírito Santo começa a lapidar a nossa vida através da palavra,
através das aflições, através das tribulações, através das provações, através das intempéries da vida, a gente começa a ser preparado e os nossos nós começam a ser arrancados. As nossas razões começam a deixar de existir. As nossas vontades humanas começam a perder a razão. E de repente você descobre que a razão pela qual você vive já é o Senhor. Você não se importa mais com aquilo que antes era um orgulho para você. E você passa a pensar, diga comigo, um pouco mais parecido com Deus. Porque você vai ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus que você ouve, diga comigo, é o pensamento do próprio Deus. Por exemplo, quando você vai falar algo, primeiro você processa no teu pensamento. Então as palavras tuas, sejam elas mentira ou verdade, elas passam pelo critério dos teus pensamentos. Primeiro você pensa e depois você libera a palavra, sim ou não? Então a palavra de Deus também é o quê? É o pensar de Deus, é o pensamento de Deus. Não é o pensamento do homem que está na Bíblia. A Bíblia é a expressão do pensamento de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a sociedade, para todas as áreas da vida humana. A Bíblia, a palavra dele, expressa a vontade e o pensamento dele para nós. Logo eu já posso dizer: quer vencer nesta vida? Quer vencer as intempéries? Porque nesta vida todos nós temos provações, todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins, por momentos baixos e por momentos altos. Mas se você quer vencer em todas as circunstâncias, aprenda uma coisa: aprenda a andar alinhado com os pensamentos de Deus. Você não pode acreditar que vai vencer na vida com os teus pensamentos. O profeta disse: os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os teus, porque os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Quantas vezes na vida a gente quer viver uma vida vitoriosa seguindo o nosso raciocínio carnal naquilo que queremos buscar. Cedo ou tarde vamos fracassar. A única forma de nós vencermos nesta batalha espiritual que nós estamos vivendo desde os tempos primórdios, em que o pecado entrou no mundo e que se travou essa batalha espiritual, nós vamos vencer, digam comigo, nos pensamentos de Deus. Diga: com a presença de Deus. Ou seja, não é você que vai vencer as batalhas, é Deus em você que vai levar você a vencer as batalhas. Mas você tem que viver os pensamentos de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é um neurônio do pensamento de Deus. Olha a magnitude, a grandeza que ela é. Mas nós queremos viver os nossos. Um dos pensamentos de Deus composto na Bíblia é, por exemplo, bem conhecido: buscai o reino de Deus e a sua justiça,
Busque primeiro as coisas espirituais. Busque primeiro as coisas que agradam a Deus. Busque primeiro aquilo que agrada a Deus. Busque primeiro aquilo que me agrada. Busque primeiro a minha vontade, Deus está dizendo. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar primeiro a vontade de Deus. E a palavra mesmo, o mesmo pensamento expresso, revela o seguinte: e as demais coisas na tua vida eu vou prover. Quando eu estava namorando, faz muitos anos, a pastora Jusileia estava de aniversário de 15 anos e ela me convidou. E eu não fui, porque estava pregando na igreja onde eu ia, pastor Messias de Santa Catarina, e eu deixei de ir no 15 anos dela, para estar num congresso, buscando a Deus. Eu tinha 18 anos. Quando tinha um aniversário, eu não ia, eu ia orar. Desde bem novo eu tentei da melhor forma, do meu jeito, priorizar Deus e priorizar os planos e os projetos de Deus. Resultado: eu já tinha no meu coração a intenção de um namoro, de um noivado, de um casamento, e eu tinha tudo para perder, porque eu não fui. Mas eu casei e já passou 25 anos. Primeiro eu priorizei Deus, e aí as coisas que era projeto dele para a minha vida, ele supriu. Nessa questão, se tratando da esposa. Quem está ouvindo diz amém. Você não pode ter medo de confiar na palavra de Deus. Você não pode ter medo, você não pode ter dúvida, você tem que ser absoluto nas palavras de Deus. Porque quando você vive na palavra de Deus, quando você obedece à palavra de Deus, diga comigo bem forte: eu estou andando com a presença do próprio Deus na minha vida. Pergunto para a pessoa do teu lado: quem é que vai vencer o próprio Deus na tua vida? Você pode estar rodeado de leões, de lobos. Você pode ter uma multidão de gente trabalhando contra você de todas as formas. Se a presença do Senhor está com você, você vai arrebentar, você vai vencer. Porque a presença de Deus, ela é a garantia da vitória na minha vida, na tua vida. Ela é a garantia da vitória na tua saúde, no teu casamento, nas tuas finanças. A presença de Deus é o que? É o próprio Deus pleiteando as tuas guerras. E Deus fala com Moisés e diz: é na frente que esta arca vai estar de Israel, e eu vou estar nela. Mas essa arca tem que ter uma cobertura de ouro por dentro e por fora, Moisés. A essência dela é madeira, mas a minha presença vai suprir. Deus estava mais ou menos dizendo: o ser humano é falho, as pessoas de todos os tempos são falhas, elas têm nós, elas são ásperas, elas têm sérios problemas, mas eu vou aplanar elas, eu vou colocar minha presença na vida delas, e eu vou colocar tanta coisa boa dentro dos pensamentos delas, que o exterior delas vai mostrar no semblante a alegria pela minha presença. Que é o que eu vejo aqui essa noite de terça-feira. Eu vejo muitos rostos aqui que já estão brilhando, não são mais o mesmo. E nós estamos na campanha da Arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Obed-Edom consultando a Deus na arca. Antes da arca, esta arca mesma no tempo de Moisés, que é simbólica essa que temos aqui, esteve aonde? Esteve na casa de um homem chamado Abinadab. Eu falei isso aqui, mas não foi pouco tempo não. Eu estava pesquisando e é exatamente consoante ao que o irmão Bruno tinha pesquisado. 20 anos, quantos anos? Quantos anos na vida de Abinadab? 20 anos. A vida dele não mudou, suas atitudes não mudaram, a sua vida não prosperou, a sua vida continuou um fracasso.
a sua vida continuou pequena. Por quê, pastor? Porque Abinadab tratava a arca do Senhor como qualquer coisa, e o simbolismo era muito forte. Hoje é forte o simbolismo, mas na época Deus disse: eu vou habitar na arca, essa arca vai simbolizar a minha presença. Sabe como é que Obed-Edom tratava a arca? De qualquer forma, de qualquer jeito. Tratava a arca sem nenhum respeito, sem nenhum temor. Resultado disso, diga comigo, a bênção do Senhor se ausentou da casa de Abinadab. Esperou 20 anos, perdeu as oportunidades. Quantos crentes, quantas pessoas no dia de hoje vivem uma vida inteira dentro de uma igreja e não tem a sua vida mudada? Vive uma vida inteira de evangélico e não tem a vida transformada. Por quê, pastor? Porque desprezam a presença do Senhor que está em suas vidas. Tratam Deus de qualquer jeito, sem nenhum compromisso, sem nenhum pacto com Deus, sem um renovo de aliança, sem nenhum temor. De repente a arca sai da casa de Obed-Edom, de Abinadab, e vai para onde? Diga comigo, para Obed-Edom. Sabe o que é que aconteceu? Ficou só 3 meses na casa de Obed-Edom. Quantos meses? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, nem hebreu era. 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Quando você teme a Deus, quando mesmo sem entender, você tenta fazer o melhor para agradar a Deus, quando mesmo sem compreender muito, você faz o melhor para obedecer a palavra de Deus, você está referenciando a presença de Deus. Sabe qual é o resultado? O resultado vai ser: Deus vai dar livramento para os teus filhos. O resultado vai ser: Deus vai dar livramento para o teu casamento. O resultado vai ser Deus quebrando a feitiçaria lançada contra você e a sua casa. O resultado vai ser Deus desviando a bala perdida do teu marido, da tua esposa. Oh meu Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai dar para você e para tua casa o livramento do homem de Belial. Deus vai dar o livramento de tudo aquilo que não presta. A seta que voa de dia não vai chegar na tua casa. A peste que anda na escuridão, o Covid-19, não vai levar o teu filho, a tua esposa, não vai levar. Sim, Deus vai dar livramento. Sabe qual é o resultado? Deus vai abençoar toda a tua casa, tudo aquilo que você colocar a mão, Deus vai fazer prosperar, porque quem honra a presença de Deus, tem a honra de Deus dentro da sua casa. Diz a palavra: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Se você honra o Deus de Israel, prepare-se, porque o Deus de Israel vai honrar você. Fica de pé e aplauda bem forte. Quantos querem ser honrados por Deus? Diz amém. Comece honrando a presença do Senhor na tua mente. Não deixe o diabo fazer o que quer na tua mente, entrando aqui e saindo aqui. Controle os teus pensamentos. A maior reverência que um homem e uma mulher, a maior reverência que um ser humano pode ter a Deus, diga comigo, não é no aspecto exterior. Paulo disse, me parece que no capítulo 2:16 de Romanos, ou 13:16, ele diz: eu, Paulo, apóstolo da parte do Senhor, digo que Deus, naquele tempo, julgará os homens pelas intenções dos seus pensamentos.
Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus conhece o pensamento. Logo Ele vai nos julgar, não pela aparência, mas pelo que pensamos. Quem está ouvindo diz amém. Por que tem pessoas que a sociedade inteira apostou que ia morrer e de repente vê ela lá no topo da montanha? Para a sociedade era perdida, para a sociedade era perdido, para os parentes era perdido, mas o pensamento dele agradava a Deus. Quer a presença de Deus? Quem quer diz amém. Cuide dos teus pensamentos. Maior forma de você reverenciar a Deus é aqui dentro. Como eu posso saber, pastor, que o pensamento é do diabo ou é de Deus? É bem simples. Deus não produz nada mal na tua mente. E o diabo não produz nada bom na tua mente. Quem está entendendo diz amém. Deus não produz nada mal na mente do homem. E o diabo não produz nada bom na mente do homem. Se o pensamento é mau, não é obra do Espírito Santo. Se o pensamento é bom, é obra do Espírito Santo. Diz a palavra, diz o próprio pensamento de Deus: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Diga comigo: porque dele procede a saída para a vida. E a arca na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses fica. Diga comigo: e ele aproveitou. O que ele fez? Dia 31 de dezembro, eu vou levar esta arca lá para o monte. Esta arca. Pastor, mas é final de ano, eu nunca me importei com final de ano e nem com Natal. Nunca. Eu passei mais de 15 anos e mais de 15 Natal orando sozinho, longe de tudo e de todos, porque eu sabia que eram os 2 dias mais importantes para a vida das pessoas, onde todas as famílias se reúnem. Quem está ouvindo diz amém. E eu fiquei mais de 15 Natal e 15 Ano Novo sem me reunir com ninguém. Sabe onde é que eu estava? Trancado no meu quarto orando à meia-noite. E não saía, em jejum e oração. Quem quer saber o porquê diz amém. Porque eu entendia que como são os 2 melhores dias do ano, esses 2 dias ninguém merecia mais do que Deus a minha reverência. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem minhas irmãs, nem sobrinhos, nem amigos, ninguém merecia mais do que Deus. E eu tirei meia-noite do Natal, meia-noite do Ano Novo, por mais de 15 anos, sem almoçar com ninguém, nem jantar com ninguém, mas eu jantava com Deus. 3 horas de oração, da meia-noite às 3 da manhã, era a minha forma de reverenciar a Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga: aprenda a dar o melhor. Aprenda a dar o melhor. Não dê tempo para Deus só quando nada mais está dando certo na tua vida. Não. Dê tempo para Deus quando tudo estiver dando certo na tua vida. Quando nada estiver dando certo na tua vida, você vai levantar a mão e Deus vai ver e vai perceber que você honrou a Ele nos tempos bons e Ele vai honrar você nos tempos maus. Ninguém que tem a presença de Deus perde. Ninguém que tem a presença de Deus perde. Dia 31 de dezembro eu estou subindo com essa arca lá no monte. Traga os pedidos de oração, traga o nome dos parentes, traga a carta, faz o que você quiser e coloque tudo dentro desta arca. Traga e coloque aqui, escreva: dia 31 de dezembro eu estou levando. Todo domingo você vai trazer uma oferta de sacrifício de R$30 e vai depositar nessa arca, como um ato da tua fé e do teu pacto, da tua aliança, porque eu tenho algo para dizer.
Ninguém que entrar nesse propósito vai ter um ano de 2022 da mesma forma que foi 2021. Seja no casamento, seja nas finanças, seja na família, seja em qualquer tipo de situação da tua vida. 2022, a presença do Senhor vai te honrar, como em 3 meses honrou a casa de Obed-Edom. Em 3 meses você vai honrar a Deus nesta campanha, neste propósito. Dia 31 você vai estar jantando, mas eu como pastor vou estar com a arca no monte orando. E eu vou dizer algo: Deus vai honrar a tua fé. E 2022 será um ano de pragas, será um ano de muitos males para o mundo, mas para aqueles que andam com Deus vai ser o ano da renovação, o ano da bênção, o ano da virada, o ano da plenitude, o ano da graça, o ano da vitória. Por quê? Porque Deus honra aqueles que o honram. Será 2022 o ano de bênção poderosa em todas as áreas da tua vida. Quem está ouvindo diz amém. Disse Deus em sua palavra: eu honro os que me honram. Sabe por que eu gosto de honrar a Deus? Porque Ele não esquece da gente. Ele disse: eu honro os que me honram. O que Ele diz na palavra em Provérbios? Aqueles que me buscam me acharão, mas aqueles que me desprezam também serão desmerecidos. Não espere ser honrado na tua vida desonrando a Deus. Quer saber como é que o mundo é tratado? Como é que o mundo trata a Deus? Olha como ele é tratado. Mas pastor, Deus não ama. Deus ama, mas o amor de Deus não é que nem o nosso, um amor de sentimentalismo. O amor de Deus cobra responsabilidade. Todo o amor do ser humano ele é sentimento. O amor de Deus não é sentimento, o amor de Deus é razão. Porque Deus amou o mundo, então eu entreguei o meu Filho, para todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O homem mais limpo, mais puro, mais santo que pisou nessa terra foi Jesus de Nazaré. A expressão exata do Pai não foi poupado, porque Deus queria provar o seu amor. Jesus disse: aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Jesus não disse: aqueles que me amam vão à igreja todo dia. Não. Jesus não disse: aqueles que me amam fazem o sinal da cruz. Não. Aqueles que me amam falem línguas. Não. Aqueles que me amam operam milagres. Não. Jesus disse: aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Ele não disse: aqueles que me amam conhecem toda a Bíblia. Não. Tem gente que dá aula de Bíblia e é endemoniado. Tem teólogos endemoniados. Sabia disso? Tem. Eu conheço muitos. Jesus disse: aqueles que me amam obedecem às minhas palavras, e esses serão amados pelo meu Pai. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e Deus o abençoou. Quantos meses de campanha nós estamos? 3 meses. Olha para a pessoa do teu lado e diga: aproveite esses 3 meses. Diga: valorize esta campanha. Diga: é entre você e Deus. Você escolhe, você quer viver 2022 as mesmas pragas de 2021? As mesmas pequenez, as mesmas coisas que te trancaram. Você está nessa vida para vencer ou vencer, meu filho, é uma questão de fé. Eu só falo de fé hoje, quase nem falei, mas você entrar numa campanha é uma questão de fé. E o que é que vence o mundo? Fala para o pastor. O que é que vence o mundo?
Está em Hebreus e em João. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos têm fé, mas tem aqueles que despertam a fé, que sofrem com ela, que faz ela desenvolver. Tiago disse que a fé sem uma atitude é morta, não tem valor nenhum. É como um corpo sem vida. A verdadeira fé mostra a atitude e se torna grande. Pastor, eu tenho um currículo aqui. A tua atitude é ir na empresa, largar o currículo, sair cedo e largar. A responsabilidade de Deus é abrir a porta para você. Tudo aquilo que compete para nós fazer, Deus não vai fazer. Mas tudo aquilo que compete para Ele fazer, nós não precisaremos se mover. Ele vai fazer em nosso favor. Está orando pelo lar, pela família? Continue. Você está fazendo a tua parte, Deus vai fazer a dele. É o suficiente. Tu és o Deus da multiplicação. Talvez esta pessoa, meu Pai, esta criatura do Senhor, entrou aqui trazendo consigo toda sorte de situações, impossíveis. Talvez esta pessoa entrou aqui trazendo consigo tantos desafios e ela não sabe como resolver. E isso é normal, porque nós somos humanos e frágeis, mas o Senhor é o Deus do impossível. O possível ela trouxe, que foi a sua atitude de vir a este lugar. O possível ela está fazendo, vindo a este lugar e ouvindo a tua palavra, nesta campanha Obed-Edom, consultando o Senhor na arca. Então eu quero pedir agora, meu Pai, que o impossível comece a acontecer, seja no casamento, seja na vida de relacionamento com filhos, seja no meio da parentela, seja na área material, financeira, seja na área emocional, sentimental, seja na área espiritual. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, vem com tua mão tocar, Senhor. Vem com tua mão tocar. Aonde eu não posso, tu pode. Aonde eu não conheço, tu conhece. Aonde é impossível para mim, é possível para ti. E eu coloco diante de ti esta mulher, eu coloco diante de ti este homem. E nesta terra, neste primeiro plano, aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Canoas, aqui nesta nação brasileira, eu clamo, Senhor, e eu peço: age quebrando cadeias, age quebrando feitiçaria, depressão, medo, fobia, estresse, câncer, seja a enfermidade que for, saia. Espírito de maldição entre o casal, espírito de maldição entre o casal, espírito de maldição familiar, espírito maligno que causa dor, que causa aflição, que faz as pessoas viver a aflição do passado e a ansiedade do futuro. Eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo. Espírito maligno que causa angústia, sai. Espírito maligno que tira o sono da noite, coloca aperto no peito, coloca angústia, em nome de Jesus, sai. Espírito maligno que foi pago, trabalhado para fazer o homem fracassar, a mulher fracassar, o casal fracassar, a família ser destruída, em nome de Jesus, sai.
E toda a igreja diga bem forte: Senhor. Mais forte: Senhor. Como o Senhor esteve por 3 meses na casa de Edom, diga: Senhor, por 3 meses estarei vindo a este lugar. E como o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, diga assim: Senhor, nestes 3 meses que o Senhor abençoou aquela casa, diga assim: Senhor, esses 3 meses de campanha, diga: Senhor, transforme 2022 no ano de milagres, de vitórias, de bênçãos, maldições quebradas, feitiçaria quebrada, e eu possa ter o melhor ano da minha vida até aqui. Quem recebe pela fé diz amém. Amém. Amém.